finalmente chegamos ao terceiro objeto, né, que vai nos ocupar nas semanas 6 e 7 do nosso trajeto, com o tema clássico anticlássico, né? Ora, essa querela, né, essa luta entre clássico e anticlássico, ela, ao todo, ela ocupa quase 2,5 milênios da história da arte, praticamente desde a Grécia Antiga até o século XIX, a Grécia Clássica, né, até o século XIX. Quem trabalhou muito, né, com vários autores, de algum modo entraram nessa luta defendendo o clássico ou defendendo o anticlássico, mas nós também vamos aproveitar, né, esse objeto para verificar, depois de tantas e tantas valorizações do Renascimento ao longo do século, da história da arte até o século XIX, uma das primeiras vezes, né, em que o barroco vai ser valorizado em igual medida do que o Renascimento era valorizado, né? Então a gente vai estudar um grande grupo, né? Não é bem um grupo porque a gente tem países aí envolvidos, mas uma vertente da história da arte que nós chamamos de formalismo, no caso o formalismo germânico, que vai ter teóricos historiadores da arte, alguns artistas teóricos também, como é o caso do alemão Adolf von Hildebrand, né? E a gente tem o suíço, né, historiador da arte, Weflin, que eu já falei para vocês, e um grupo muito grande e importante, concentrado em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, que fazia parte do Departamento de História da Arte e de alguns museus da universidade, ligados, né, à Universidade de Viena, e que afirmaram a história da arte há mais de um século, praticamente há 150 anos, como uma disciplina específica, com seu campo de sua esfera de conhecimento autônoma, que não era uma subdisciplina nem das ciências sociais e muito menos da história, né? Ou seja, a afirmação da história da arte como disciplina universitária, e isso quase 100 anos depois de, no final do século XVIII, o alemão Johann Winckelmann ter feito um trabalho extremamente importante, né, de metodológico, né, de afirmação da história da arte a partir de preceitos bastante objetivos. Ora, na semana 6, nós vamos justamente estudar um texto que poderia ser utilizado como texto de apoio do trajeto inteiro e para o resto da vida, que é o História da Arte, do Germain Bazin, um historiador da arte francês também, que morreu um pouco, né, uns 10 anos antes do Gombrich. Quer dizer, ele teve uma atuação importantíssima, inclusive no Brasil. Ele chegou a viver alguns anos no Brasil e tem um dos livros referenciais sobre o barroco no Brasil, né? Ora, nós vamos ler do Germain Bazin um capítulo chamado A Escola de Viena, que é bastante interessante do ponto de vista da apresentação desse círculo, né, de teóricos historiadores da arte e a contribuição de cada um deles, como Wickhoff, Riegel, Strisgovski, vários deles, alguns dos quais vocês ainda não ouviram falar, mas eles vão se tornar um pouco mais familiares e vão ter noção do trabalho deles. Com o que o formalismo está interessado? Ele está interessado na questão do estilo, da estilística, de como diferenciar os estilos a partir das suas diferenças morfológicas, partindo de inventários, como é que é o barroco, como é que é o gótico, como são os arcos, como que é cada detalhe. São feitos inventários disso e são verificadas as diferenças regionais entre os estilos, as diferenças entre fases, né, diferentes períodos diferentes do mesmo estilo. Ou seja, há todo um enriquecimento e uma sofisticação da história da arte, né, a partir destes formalistas.
Agora nós vamos ter outro texto de apoio, que é uma introdução à Escola de Viena e à obra de Voegelin, que é um texto extremamente introdutório, que foi elaborado para vocês. E que também vai estar como material de apoio da semana 7, na qual a gente vai ver outro texto obrigatório também, que é muito bacana, que é o prefácio de um livro chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte. Esse livro é um livro de Voegelin. Esse livro talvez seja o livro mais famoso, mais conhecido dele, e é um livro no qual ele vai estabelecer 5 categorias para a gente estudar: Renascimento e Barroco, né? Clássico, anticlássico, e 5 pares de conceitos opostos, também chamados conceitos antinômicos, né? Então, em determinada categoria, por exemplo, na categoria que diz respeito a concepção do desenho, ao tratamento da pintura, a gente vai ter o conceito de linearidade no Renascimento e o conceito de pictórico do Barroco. Então a gente tem, né, linear de linha ligada a desenho, e pictórico de pictus, tinta, ligado ao Barroco. E a partir daí a gente tem os outros conceitos. É extremamente interessante, e a gente vai ver que do Alberti para cá, a teoria da arte foi bastante enriquecida em termos do vocabulário, da precisão, das minúcias, né, para a gente compreender esse fenômeno artístico. Só para encerrar a videoaula, gostaria de dizer que vocês ainda têm 2 textos de apoio. Um deles é a revisão que o próprio Voegelin faz do seu método. Isso é bastante importante, mostrando que poucas décadas depois, ele vai dizer: não, mas eu quero ajustar algumas coisas em relação àquilo que eu disse, àquilo que vocês leram, né? E é muito interessante porque muitas pessoas estudam o primeiro texto e não estudam o segundo, né? E vamos ter também, a gente vai ter também a introdução de mais uma galeria, que é a Galeria do Barroco, evidentemente, para vocês também poderem fazer a tarefa que vai envolver análises comparativas de obras de arte, tá bom? Então, aguardo vocês. A próxima semana é uma semana de revisão de conteúdo, então a mimesis, o modelo biográfico, clássico, anticlássico, a gente vai poder rever, né, uma série de conceitos e de questões colocadas aí para vocês tomarem o pé de novo, para a gente poder ir para o nosso 4º objeto de aprendizagem. Até lá!